a sua questão de ordem. Eu faço essa questão de ordem com fundamento no inciso 1º do artigo 226 do Regimento Interno, que diz respeito à prerrogativa geral de cada parlamentar de apresentar proposições. Há uma interpretação errônea, uma interpretação ilegal, que, aliás, não é exceção no comportamento da presidência desta comissão, é que tem estabelecido a obrigatoriedade do registro, ou o registro automático de presença, independente da vontade do parlamentar, tão logo seja entregue os requerimentos, antes, portanto, de começar a reunião, formalmente a reunião desta comissão. O presidente ele não pode mitigar prerrogativas de parlamentares, para além das limitações expressas pelo regimento ou pela Constituição. O presidente não pode o presidente prejudicar, indeferir monocraticamente ou devolver requerimentos para além das hipóteses trazidas pelo texto regimental ou constitucional. Então, portanto, aqui há muito claro. A reclamação 4/2015, diuturnamente aplicada pelos serviços administrativos da Secretaria-Geral da Mesa, ela estabelece que o parlamentar pode apresentar proposições se estiver presente na casa. E aí, bem, em primeiro lugar, não se exige, portanto, registro no painel eletrônico, mas apenas na casa. Em segundo lugar, a SGM não aplica essa reclamação para requerimentos procedimentais, mas apenas para proposições em sentido material, a presença na casa, PLs, PDCs, PRCs, etc. Em terceiro lugar, a reclamação não deixa brecha para que a presença do parlamentar seja exigida no painel eletrônico, além da presença na casa, nos casos já citados anteriormente. Porque a presença no painel eletrônico, juntamente com o uso de requerimentos procedimentais, também integra o conjunto de medidas disponíveis à minoria, regimental ou circunstancial, para atrasar a apreciação de uma determinada matéria, os instrumentos legítimos de obstrução. Portanto, eu gostaria que fosse exercido por esta presidência o direito do parlamentar usufruir das suas prerrogativas. Eu não posso estar apresentando requerimentos e, automaticamente, a secretaria desta comissão está, sob ordens do presidente, registrando a minha presença. Está se usurpando. Senhora deputada, eu acabei de dar o tempo regimentar a Vossa Excelência já em um ato de responder a sua questão de ordem dos direitos do parlamentar. Concernente à sua questão de ordem, ela foi respondida ao deputado Glauber na reunião passada. Deputada Alice Portugal. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Questão de ordem, presidente. Artigo 51. Peço a atenção de Vossa Excelência para o artigo 51 do Regimento Interno. Estou sem som. Alô, agora. Artigo 51. As comissões permanentes poderão estabelecer regras e condições específicas para a organização e o bom andamento dos seus trabalhos, observadas as normas fixadas neste regimento e no regulamento das comissões, bem como ter relatoras e relatoras previamente designados por assunto. Portanto, as comissões permanentes é que poderão ter regras e condições específicas quando adotados. Esta é uma comissão especial. E essa atitude de criar uma regra específica para que o deputado ou deputada, autor de uma propositura, ele tenha a sua presença, a sua revelia, deputado Pastor Eurico, tem a sua presença, a sua revelia marcada, é completamente antirregimental, vai de encontro ao artigo 51 do Regimento Interno, apenas comissões permanentes o podem realizar. Portanto, eu peço vênia para que, de forma imediata, esta mesa retire a presença compulsória
da deputada Érica Cocai, e somente ela, e só ela, tenha direito a marcar a presença, apesar de autora do primeiro requerimento aposto à mesa dessa casa. Deputada, a resposta já foi dada e vai ser mantida a posição do presidente. Eu peço que se dê na forma regimental. O presidente já havia dado a resposta, será mantida. Comissão Não, não, eu quero, se me permite... Deputada Érica, concernente à sua colocação, a senhora pode encaminhar o seu pedido. Presidente, se me permite, o deputado Glauber não fez esta questão de ordem. Até porque é a primeira vez que nós temos automaticamente registrada a minha presença, tão logo haja a entrega dos requerimentos. A primeira vez que foi aventada esta possibilidade, penso que num arrobo de lucidez do próprio presidente, ele acabou por não exercê-la, porque a presença deve ser registrada para a deliberação, para a fala. A fala quando a sessão está aberta. Eu entreguei os requerimentos antes da abertura da própria sessão. Presidente, eu gostaria de fazer uma outra questão de ordem. Então, conta o tempo da deputada, por favor, questão de ordem, por favor. Pois não, deputada. Não foi feita essa questão de ordem acerca do registro da presença. Qual é a mas questão eu venho... de ordem, deputada? Pois é, a minha questão de ordem é que todas as questões de ordem têm que ter o tempo regimental de 3 minutos. Já está sendo dado, Vossa Excelência desrespeitou no momento anterior e tem desrespeitado agora ao estar me interrompendo. A questão de ordem... Deputada, eu estou sendo tão bonzinho com a senhora. O senhor não está deixando eu falar. O senhor está desrespeitando o artigo 95 em seu caput e parágrafos, porque o artigo 95, ele diz que cabe a todos e todas parlamentares desta casa ter disponível um tempo de até 3 minutos para que possa formular a sua questão de ordem. Obviamente, nós tivemos isso desrespeitados todos os dias nesta comissão. Nesta comissão, o presidente tem como um péssimo hábito de interromper a fala dos parlamentares quando ele está dispondo do seu tempo regimental. Qual a questão de ordem, deputada? Eu estou fazendo a questão de ordem. Que o senhor tem que me dar 3 minutos. Está sendo respeitado. 3 minutos. O senhor está me interrompendo. Dê mais 15 segundos a ela, tá? O senhor me interrompeu. Artigo 95, parágrafo 5º, o senhor não pode me interromper. O tempo de 3 minutos concedido aos parlamentares para que sejam formuladas as devidas questões de ordem é um tempo que não está à mercê da presidência interrompê-lo ou caçá-lo, ou dizer do alto de uma lógica autocrática, ditatorial, aliás, que nos lembram que daqui a 2 dias o país estará lembrando e rememorando, com triste memória, o ato institucional número 5, o AI-5, do dia 13 de dezembro de 1968, que foi mostrando os tentáculos daquilo que quer se impor nesta comissão. São palavras de um próprio parlamentar que este projeto já é vitorioso, porque ele já incutiu medo em educadores e educadoras. Como nos lembram, 46 a 56, nos Estados Unidos, o macartismo, onde os professores tinham medo de estar argumentando e de estar tendo a liberdade de ensinar e a liberdade de cátedra. Portanto, a minha questão de ordem, que eu quero que seja respondida, é de clareza solar. É de clareza solar que cada parlamentar detém um tempo de até 3 minutos para formular as suas questões de ordem. Se trata apenas de reconhecer este caráter e de que a mesa possa exercê-lo e possa cumprir. Tem o dever e de seguir o próprio regimento tão vilipendiado. A deputada ainda tem 15 segundos. Ela vai querer usar, deputada? Deputada Érica. Vossa Excelência ainda tem 15 segundos. Vai querer usar? Eu pago o que devo. Questão de ordem, presidente. Portanto, mas sem microfone eu posso ter até 1 hora, mas, enfim, com o microfone eu utilizo meus 15 segundos.
Os 15 segundos dizem respeito a que não se pode pegar esse regimento e fazer dele. Ok, deputada, as notas taquigráficas já estão registradas, toda a sua reivindicação, inclusive é passada, e a senhora encaminha a secretaria da mesa. Está dentro do seu direito e estou respeitando aqui, enquanto aqui estiver, estamos mantendo o respeito para com o direito. Deputada Alice Portugal. Por favor, agora. Eu fiz uma questão de ordem com base no artigo 51. Vossa Excelência disse que essa questão de ordem já havia sido respondida. Eu quero reiterá-la, porque o presidente, deputado que presidia a sessão passada, ele não tinha, Marcos Rogério, não tinha conhecimento desta questão de ordem. Ele não tomou conhecimento de uma questão de ordem sobre o artigo 51. E eu gostaria de reiterá-la, de dizer que esta é uma comissão especial, que nós, por sinal, precisamos saber qual é o seu prazo de vigência, já que ela não tem sustentação, inclusive partidária, para que continuasse funcionando. Infelizmente, a mesa da casa não tomou posição a esse respeito, na medida que a Comissão de Direitos Humanos retirou-se desta comissão especial. Então, eu estou fazendo de maneira técnica, desafiando esta mesa e o regimentalista sobre o artigo 51. Vossa Excelência não pode, compulsoriamente, fazer a presença da deputada Érica sem que a deputada Érica aponhe a sua digital no instrumento digital que está aqui sobre a mesa. Ninguém pode marcar presença por ninguém. Isso é pianismo. Isso é matar a obstrução. É tirar o direito da oposição. Tirar o direito da oposição e manifestar-se. Não é possível. E aí, evoco, deputado Pastor Eurico, o artigo 82 do parágrafo 6º. A ausência de votações equipara-se para todos os efeitos a ausência às sessões, ressalvada a que se verificar a título de obstrução parlamentar legítima. Nós não estávamos em votação. A deputada não tinha obrigação de dar presença. Eu estou tentando afirmar o regimento interno, porque tenta-se aprovar ao atropelo, ao arrepio do regimento interno, essa matéria nessa casa. O Brasil precisa saber que Vossas Excelências já estão a enfrentar-se em divergência. O deputado obscuro e clandestino, que fez a proposta da chamada escola sem partido, já diz que a ideologia, a palavra gênero, o conceito de gênero pode ser mantido do projeto. Talvez por isso estejamos tendo o direito de falar aqui. Porque Vossas Excelências, nessa altura, não sabem para onde vão. Agora, uma coisa que, para mim, é fundamental é que nós não rasguemos o regimento, porque ele será garantia que os votos que obtivemos se transformem em voz. Questão de ordem, peço a Ok, senhora deputada, Vossa Excelência pode recorrer, que já foi respondida, recorra. 51. A senhora tem todo o direito de recorrer. Deputada, já houve resposta à sua questão em reuniões anteriores. Dando sequência, encontra sobre a mesa requerimento da deputada Érica Cocai solicitando votação nominal do requerimento de inversão da ordem dos trabalhos, também de sua autoria. Assim, atendendo a demanda da oposição, que quer que a votação do requerimento de inversão da ordem dos trabalhos seja pelo processo nominal e consoante as questões de ordem 637/05 e 37/15, determino a votação nominal de ofício do requerimento de inversão de ordem dos trabalhos apresentado pela deputada Érica Cocai, motivo pelo qual declaro prejudicado o requerimento de votação nominal. Deputada Érica Cocai tem o tempo de até 3 minutos. Pronto. Repõe o tempo, por favor, presidente, 3 minutos. Essa questão de ordem, ela diz respeito à decisão que Vossa Excelência acaba de proferir. Com base no artigo 186, parágrafo 2º,
e também no artigo 43 do regimento interno desta Câmara. Esse artigo, ele diz que o processo nominal de uma votação poderá ser solicitado por qualquer deputado ou deputada por deliberação do plenário. Veja que é taxativo e coerente, pois o colegiado deve ser consultado para que o processo seja aceito. Temos duas questões de ordem que foram decididas por presidentes desta casa. A questão de ordem 637, de 2005, que dá prerrogativa ao presidente quando há dúvida na decisão de uma votação. E a questão de ordem 37, de 2015, que também traz esse entendimento. Mas quando há na mesa requerimentos procedimentais de interstício e de votação nominal para a mesma matéria. Vemos assim que não há nenhum embasamento legal para que o presidente da comissão determine que as votações sejam pelo processo nominal, sem que haja uma deliberação do plenário desta própria comissão. Não cabe ao presidente, de forma autocrática, estar impondo com a perspectiva de destruir e de prejudicar requerimentos da própria oposição. Portanto, a oposição faz o seu requerimento e quer que ele seja apreciado por esta comissão. Mas Vossa Excelência, para prejudicar um requerimento da oposição, decide, sem ainda dizer que estará sendo e fazendo por ofício, decide estabelecer uma votação nominal para poder, no topo de um poder que não lhe foi dado, e não lhe foi dado pelo regimento desta casa, nem, portanto, foi dado pelo plenário ou pelos parlamentares e pelas parlamentares e os parlamentares, Vossa Excelência, na perspectiva apenas de empurrar as mordaças para dentro da escola, apenas na perspectiva de bater palma e estabelecer uma cumplicidade com a violência sexual que acontece dentro das famílias, com o calar das próprias escolas e educadores. Vossa Excelência, de forma antirregimental, estabelece que haverá uma votação por ofício nominal para anular estes requerimentos. Por isso, digo a Vossa Excelência que há que se consultar o plenário desta comissão para que se conceda ou não a votação nominal. Nobre deputada, a resposta dada a Vossa Excelência já está exatamente nas questões de ordem 637/05 e 37/15. Então, conforme já foi avisado, conforme havíamos anunciado, manter-se-á a votação nominal. Deputada Érica, Alice Portugal. Deputada Alice Portugal está com a palavra pelo tempo regimental. 3 minutos, por favor. Artigo 114, no seu... Peraí, deputada, por favor. Repõe o tempo da deputada. O microfone está com contato ruim. Artigo 114, inciso 8º. Eu gostaria primeiro, antes até de ler o que diz o regimento, que até bom, é didático, né? E como eu sei que tem deputado eleito aqui presente, é bom que comece a aprender. E é fundamental que a gente não tenha esse regimento rasgado. Quando a gente faz uma questão de ordem, é fundamental que a mesa responda pelo artigo. Porque nós temos um regramento. A regra, ela não é exercício da vontade. Ela não é exercício da ocasião. Não é? Isso chama-se casuísmo. A regra, ela existe para ser cumprida. E eu quero dizer que no artigo 114, no seu inciso 8º, diz: serão verbais ou escritos e imediatamente despachados pelo presidente os requerimentos que solicitem. O 1 diz a palavra, a permissão para falar, a observância da disposição regimental. E no artigo do inciso 8º diz verificação de votação. Então, a verificação de votação, ela precisa ser pedida, verbalmente ou escrita. A verificação, não é, de votação, ela não pode ser de ofício. Essa invencionice é uma invencionice casuística. É uma invencionice, ela não pode ser regulamentada sob pena de se estar fazendo uma reforma regimental sem regra,
sem votação, sem decisão do plenário da Casa. Reforma regimental é quando o plenário decide fazer. Então, citando o regimento, eu peço a questão de ordem para saber, presidente, pastor Eurico, de que parte do regimento a nominal de ofício foi tirada? De que artigo do regimento a nominal de ofício foi decidida, unilateralmente vocalizada por Vossa Excelência neste momento? Quero, ainda dentro do meu tempo, fundamentar o que disse, o que me parece, inclusive, facilitador para que hoje eu não tenha minha palavra cassada. Porque eu tenho sido alvo permanente de impedimentos para usar a palavra. Talvez porque maneje, ao lado da competente assessoria que tenho, né, o regimento de maneira legal nesta casa. Criador do Escola Sem Partido quer mudar a proposta na Câmara. O fundador do movimento Escola Sem Partido, procurador de Justiça de São Paulo, senhor Miguel Najib, 29 segundos, foi à Câmara dos Deputados no dia 6 pedir que o relator do projeto de lei que recebeu o mesmo nome retire do texto a proibição para tratar de questões de gênero nas escolas, até porque religiosos do Brasil inteiro estão dizendo que não abrem mão de orientar os seus alunos em função do alto nível de contaminação de doenças sexualmente transmissíveis, da epidemia de gravidez na adolescência. Por isso eu peço a resposta da questão. Resposta já foi dada, senhora presidente. A deputada Érica Cocai está com a palavra. Tempo, deputada Érica Cocai. O senhor dá tempo, mas não... Agora abriu o microfone. Então, assim, 159, o artigo, diz respeito às preferências. Eu me reporto a esse artigo porque nós temos duas discussões. Um requerimento aqui que diz respeito à construção de uma comissão geral. Uma comissão geral para discutir essa matéria. Comissão geral, Vossa Excelência sabe, ela é a transformação de uma sessão para que nós possamos discutir um assunto que diz respeito ao conjunto da sociedade. E diz respeito porque nós temos aqui uma possibilidade reconhecida, inclusive, pelo parecer do relator, na sua página 9ª, se não me falha a memória, quando ele diz da possibilidade concreta de criminalização dos educadores e educadoras que, porventura, desrespeitarem a própria legislação. Aqui está dito, na justificativa, eventuais crimes, contravenções, atos de improbidade ou responsabilização civil serão apreciadas em caso concreto. E aqui diz, é preciso compreender que a matéria em exame obriga a todas as escolas de educação básica, públicas e privadas, e que atos de improbidade estão adstritos aos agentes públicos no exercício de mandato, cargo, emprego ou função da administração pública direta, indireta ou fundacional, que digo eu, onde se inclui os educadores. E aqui se diz que estes crimes serão analisados, eventuais crimes, contravenções. Aqui está dito, se há o desrespeito à lei, como agente público, há, portanto, algo a ser investigado e que pode ser constatado enquanto crime, contravenção, atos de improbidade ou responsabilização civil. Apenas diz que terá que ser analisados os casos concretos e não em abstratos. Portanto, é a prova inconteste que a intenção é possibilitar uma criminalização. Até porque você tem uma série de conselhos, comissões de éticas, que são comissões, nos lembra o macartismo mais uma vez, que são comissões para verificar, para investigar. Nós temos inúmeros professores que estão tendo que responder porque estão sendo instados. Há, inclusive, um requerimento modelo para se perseguir educadores e educadoras. Portanto, há uma comissão geral assinada pelo Podemos, PR, PSOL, PT, PSD, para fazer essa discussão em plenário. E, para além disso, há também um requerimento da Comissão de Direitos Humanos para se retirar desta comissão, porque é uma comissão que trabalha e engendra um crime contra os direitos humanos. Muito obrigado, deputada Érica, pela informação. Encontra sobre a mesa requerimento de alteração da ordem dos trabalhos de iniciativa da deputada Érica Cocai, propondo o seguinte ordem: ata, ordem do dia, expediente. Para encaminhar
Deputada Érica Cocai, pelo tempo de 5 até 5 minutos. Deputada Érica Cocai. Senhor presidente, questão de ordem. Tem uma questão de ordem sendo solicitada, duas, aliás, Será que eu presidente, estou elas têm invisível? prevalência. Eu estou Prevalência. invisível. Deputada Érica, Questão de ordem, presidente. a palavra está com Vossa Excelência. Questão de ordem, Assegure presidente. a palavra da deputada Alice. assegurada. A tão logo... Então, pronto, aqui estou. Questão de ordem. Está assegurada. Pronto. Senhor presidente, antes do encaminhamento, a questão de ordem precede porque questiona O encaminhamento já foi a dado. ordem. Um minutinho. A senhora interpelou a minha Questiona fala, a senhora. ordem dos trabalhos. Eu quero dizer, Vossa Excelência citou a questão de ordem 637 de 2005. 637 de 2005. Foi decidida pelo presidente Aldo Rebelo, remetendo a questão de ordem a uma outra de 2001, não é? Naquele caso em questão, havia um requerimento de votação. Um requerimento de votação oriundo da bancada do PPS para quebra do interstício e votação nominal. Neste caso, nós não estávamos em votação. E eu quero dizer que há uma questão de ordem, peço à assessoria que anote, não é? De 2015, porque isso tudo, presidente, depois nós vamos questionar legalmente. Questão de ordem 37, presta atenção, de 2015, não é? Que só é possível a nominal pelo presidente, pois tinha quebra de votação nominal anteriormente e o tempo de 1 hora, não é? Já tinha sido alcançado. Nós não estávamos em processo de votação. A deputada Érica não poderia ter a sua presença compulsoriamente adotada. Não cabe ao presidente, por outro lado, solicitar votação nominal de ofício 37 de 2015. É a questão de ordem a qual eu me remeto e peço resposta em cima da mesma. Podia agora botar a mão na boca para poder orientar o presidente. Isso, assim que eu gosto. Muito bem, não é? Então, dizer ao presidente que ele não pode o rubor das faces é interessante. Isso é um bom sinal quando a pessoa ainda ruboriza. Então, questão de ordem 37 de 2015, porque o presidente não pode pedir nominal, decretar nominal de ofício. Não pode. Questão de ordem de 2015, está claro. Aqui, claro, como diz Érica, solar. A clareza é solar, não é? Então, eu gostaria que Vossa Excelência, não é, volte atrás na sua decisão e dissesse em qual artigo está consubstanciada a deliberação de nominal de ofício. Ainda deixei 37 segundos. Obrigado, nobre deputada. A resposta já lhe foi dada. Interessante é que está aprovado plenário, várias comissões, sempre se dá... Eu estou com problema auditivo. Sempre se dá nominal de ofício. Eu queria que o senhor repetisse. A senhora vem querer criar uma situação nova aqui. Deputado Bacelar, Vossa Excelência tem um tempo regimental. Por gentileza, repita qual foi o artigo, porque eu não vi, presidente. Senhor presidente. Tudo irregular, viu, Brasil? Tudo irregular. Artigo 34, inciso 2. As comissões especiais serão constituídas para dar parecer sobre proposições que versarem matéria de competência de mais de 3 comissões, que devam pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do presidente da Câmara ou requerimento de líder ou de presidente de comissão interessada. Há mais de uma semana, fiz ao senhor presidente da Casa uma questão de ordem pedindo que essa comissão fosse destituída, haja vista que a CDHM, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, pediu a sua retirada desta comissão. Assim sendo, senhor presidente, essa questão de ordem sobrepõe-se a tudo que estamos aqui discutindo. Porque
caso avancemos nessas discussões e o senhor presidente deferir a minha questão de ordem, os trabalhos estarão prejudicados. Do ponto de vista regimental e do ponto de vista político, a decisão correta é suspender os trabalhos da comissão. Se a própria CDHM, a própria Comissão de Direitos Humanos, viu que foi uma forçação, como se diz popularmente, uma forçação de barra a sua inclusão nessa comissão, para que, em lugar da matéria tramitar nas diversas comissões, viesse para uma comissão especial. O que devemos, tanto do ponto de vista regimental, quanto do ponto de vista político, é encerrar, melhor dizendo, suspender os trabalhos da comissão, porque essa decisão que aguardamos do senhor presidente sobresta os nossos trabalhos. Por isso, confiando no seu espírito de justiça, no seu tirocínio político, na sua habilidade política, na sua forma democrática de conduzir os trabalhos, eu tenho certeza que a minha questão de ordem será acolhida e podemos suspender os trabalhos até a decisão do senhor presidente da Casa. Obrigado pela expressão democrática, nobre deputado, mas quero dizer a Vossa Excelência que não é competência da presidência da comissão tomar essa decisão ou tratar desse assunto. Isso é competência do presidente da Casa. O presidente da Casa é quem faz o despacho concernente às comissões. Deputada, Vossa Excelência acabou de fazer. Eu tenho uma reclamação a fazer também. Questão de ordem. Deputada Alice. Reclamação depois. Não, eu estou ouvindo ali que há um determinado preconceito com a arte circense, dizendo que aqui é palhaçada. Seu tempo já está contando, deputada. Artigo 43. Nenhum deputado está sem som de novo. Liga aí. Ok? Olha o meu tempo aí, por gentileza. Agora sim, Zera. Obrigada. Artigo 43. Nenhum deputado poderá presidir reunião de comissão quando se debater ou votar matéria da qual seja autor ou relator. Não poderá ser o autor e muito menos relator. O PL, e aí eu me remeto ao próprio relator, que teve um trabalho monumental de fazer um mix de 10 partidos, o PL 8933 de 2017, me parece que é da autoria do nosso presidente, no momento, pastor Eurico. E o regimento interno, no seu artigo 43, impede que a presidência se dê por autor. Então, eu faço essa questão de ordem de maneira delicada, nada contra o pastor Eurico, até porque ele até corta menos a palavra da gente do que o deputado Marcos Rogério, mas, não é, dizer que essa ação desregulamentadora, e aí sim, isso que pode parecer algo que cause graça no Brasil, a ação desregulamentadora é uma ação que deseduca o parlamento brasileiro. É uma ação que, para a população, precisa ficar claro que nós estamos aqui em cima de decisões ilegais, que serão questionadas judicialmente. Votação de ofício, votação nominal de ofício, não pode. Marcar a presença da deputada Érica, só se cortasse o dedo da deputada, como nos filmes norte-americanos que vocês querem copiar tudo dos Estados Unidos para botar a digital de Érica aqui. Não podia ter marcado a presença de Érica. A deputada Érica teria que ter marcado a presença de moto próprio, e não de maneira compulsória. Errado, irregular. Errado, irregular, Brasil. E agora tem essa realidade, nada contra o pastor Eurico, mas houve outras sessões que nós não tínhamos ficado atentos para a questão, que o pastor Eurico, não é, aqui presidiu, mas ele, talvez tenha certeza que ele próprio não tinha essa consciência, não pode presidir,
porque é autor de uma das matérias que estão apensadas a esta matéria, que o deputado Flavinho teve que fazer este caldeirão para terminar neste relatório, não é? Que eu tenho certeza que, como ele próprio assevera, podia ser de fato até pior, não é? Mas eu quero dizer que, com isso, essa comissão, até agora, ela não pode ter nada decidido, muito menos a nominal de ofício, não é? Porque ela está nula. Eu peço a nulidade da sessão por irregularidade pelo artigo 43. Nobre deputada, estamos na abertura, não estamos em discussão de matéria. Quando estiver, a senhora terá toda a razão. Volta à presidência, ao nobre presidente, já anunciando a deputada Érica, que estará falando sobre o requerimento. Já havíamos anunciado o requerimento, deputada Érica. Vossa Excelência iria falar para encaminhar os 5 minutos de Vossa Excelência. E Vossa Excelência pediu e acatamos democraticamente, como falou o nobre deputado Bacelar, o tempo pedido pela nobre deputada Alice e Bacelar. Então, Vossa Excelência tem 5 minutos para encaminhar a matéria. De novo, que até agora... Deputada Érica Cocai com a palavra para encaminhar. 5 minutos. Recompõe o tempo, 5 minutos. Vossa Excelência tem a palavra. Em verdade, nós estamos propondo uma inversão da ordem dos trabalhos, porque quanto mais eu leio, e já li bastante esse parecer, mais nos assusta. Primeiro, falar, eventuais crimes, contravenções, atos de improbidade ou responsabilização civil serão apreciadas em casos concretos. E aqui diz, reconhecemos que a simples afixação dos cartazes já terá o condão de tolher. Ou seja, nós estamos a 3 dias do aniversário do AI-5. O AI-5, para além, como dizem, que disse Pedro Aleixo, que para além de liberar a lógica autoritária dos guardas das esquinas, dos pequenos nacos de poder que se sentem autorizados para poder romper qualquer pacto democrático, também representou uma autocensura. E lembrando o macartismo que querem impor dentro das escolas aqui neste país, ele dizia sobre vários aspectos que os educadores e educadoras deixaram de pronunciar algumas palavras. Um professor de psicologia, por exemplo, passou a fazer experimentos com ratinhos em psicologia experimental, porque não tinha segurança de falar sobre uma pesquisa de sua autoria que dizia que a inteligência não guardava qualquer relação com a raça. Portanto, temia ele que, ao se posicionar numa lógica antirracista, pudesse ser identificado com o comunismo e, a partir daí, cesseado. Foram mais de 10 mil pessoas, grande parte professores e professoras, que foram demitidos, porque se criou os comitês ou as comissões para investigar qualquer abuso que pudesse relacionar dentro das escolas ou dos espaços públicos que havia uma tentativa de doutrinação. Não é mera coincidência que estejamos aqui enfrentando uma doutrinação que não se sabe onde começa ou onde termina. E aqui estejamos impondo, e aí a divergência entre o mentor do dito escola amordaçado, o senhor Najib, e o próprio parecer do relator. Porque o parecer do relator, ele é claro ao dizer que haverá que se ter respeito às crenças religiosas e às convicções morais, filosóficas e políticas dos alunos, de seus pais ou responsáveis, e diz, tendo os valores de ordem familiar precedência sobre a educação nos aspectos relacionados à moral, à sexualidade e à religião. E aqui, como fica a teoria de Darwin,
ela terá que ser subalternizada à lógica criacionista. O próprio senhor Najib, ele diz, se um aluno chega e defende o criacionismo, o professor tem que dizer, isso é religião, não é ciência. Você tem o direito de exercer a sua religiosidade no âmbito privado e das suas orientações familiares, mas a ciência não pode se curvar às concepções religiosas. Mas mais do que isso, aqui se diz, o poder público não se imiscuirá no processo de amadurecimento sexual. Você tira a escola da rede de proteção aos direitos de crianças e adolescentes. Nós sabemos que o abuso sexual, a violência física que atinge crianças e adolescentes se dão de forma intensa no âmbito familiar. Mas aqui está se dizendo, não há que se educar, apenas que se ensinar. E todo o trabalho de capacitação de educadores para que possam identificar as situações de abuso sexual, que se dá via de regra dentro da família. Elas não podem ter a interferência de professores. É como se houvesse um pacto, uma cumplicidade com o abuso sexual, com a pedofilia, eu diria, se expressando nesse nível de violência dentro das famílias. É inadmissível que nós estejamos discutindo esta proposição. E digo, o próprio autor, senhor Najib, já disse, é preciso sim discutir gênero dentro das escolas. E aqui se nega, se impede que o educador fale a palavra gênero, como está no artigo 7º da proposição. Alan Rick, para encaminhar. Contra. Vossa Excelência, tem a palavra. Artigo 96, uma reclamação. Senhor presidente, Democratas encaminha contrário e nós também apresentamos nossos requerimentos para a inversão da ordem dos trabalhos. Portanto, para não termos mais delongas nesse debate, o encaminhamento é contrário. Artigo 96. E uma questão de ordem. Encaminha Questão de contrário. É questão de ordem ou Questão de reclamação? ordem. É questão de ordem. Porque o senhor não valoriza Decida, a reclamação. Qual é Questão o de fundamento? ordem, artigo 40. Reclamação. Pois não, O deputado. presidente, Reclamação. o presidente será, nos seus impedimentos, substituídos pelo vice-presidente. Na sequência ordinal e na ausência deles, pelo membro mais idoso da comissão, que não sou eu, garanto. Então, presidente, sem agravar o meu colega, deputado Pastor Eurico, mas o deputado Pastor Eurico coordenou, dirigiu, presidiu essa e outras reuniões. Abriu essa reunião. O pastor Eurico deliberou... Deputada, Vossa Excelência já fez esse questionamento ao presidente no ato da... Essa matéria é vencida, deputada. Matéria vencida. Para orientar. Como orienta o PT. Qual é a reclamação, deputada Érica? Qual é a reclamação? E o senhor não vai continuar fazendo isso comigo. O senhor tem que terminar o tempo, Vossa Excelência. Deputada, qual é a reclamação? Não é o dono da comissão. Ao tempo para a formulação de questão de Qual é a ordem reclamação, é deputada? de 3 minutos. Diz Nos respeito respeite, à se questão de respeite. ordem 37 de 2015, Ele corta. que foi utilizada pelo próprio... Matéria vencida, deputada Érica. Como orienta o PT? Como orienta o PT? Como orienta o PMDB? Como orienta o PP? PSDB? PT quer orientar. Como orienta? Senhor presidente, eu não sei, me lembra muito o guarda de esquina, a posição de Vossa Excelência. Vossa Excelência está nos lembrando o que é que representou o AI-5. Está nos lembrando um período de cassação, de silenciamento. Vossa Excelência não pode tirar o tempo de 3 minutos para as questões de ordem, porque não tem esse poder. Tem um poder que Vossa Excelência acha que tem, mas é um poder autoritário, de destruir o regimento desta casa. Por isso, nós estamos aqui, porque a sua posição é a mesma posição dessa proposição.
Essa proposição que busca silenciar. E Vossa Excelência acha que tem o direito de silenciar os parlamentares, e particularmente as mulheres. As mulheres. As mulheres não serão silenciadas. Não vejo o senhor gritar como homem. Nós não vamos aceitar o senhor só grita mordaças, com mulher. nem nas escolas. Como orienta o Democratas, deputado Sóstenes? Gente, já solicito Vossa Excelência que toda a base orienta não. PT obstrui. A base orienta não. Como orienta o PSB? Como orienta o PSOL? Tudo bem antes, né? Som. Senhor presidente, senhores deputadas, olha, eu acho que a gente deveria refletir um pouco, já são 13 sessões em que há uma obstrução, mas na verdade tem uma obstrução da própria situação, claramente. E tem divergências internas e tal. Está na cara que esse projeto não serve ao interesse nacional. Esse projeto é um projeto persecutório com os nossos mestres, né? Esse projeto é a negação da liberdade de ensinar, de aprender, e certamente é o prejuízo para todos os alunos e toda a juventude brasileira no seu processo formativo. Em nome do que exatamente? Da mediocridade, do cerceamento, da incapacidade de preparar os alunos para a vida. Nós não podemos aceitar esse tipo de proposta, por isso... Como orienta o PDT? Só sim. Obstrução, na verdade. Senhor presidente, o PDT também reconhece esse projeto, um projeto esdrúxulo. Isso lá na frente vai ter consequências gravíssimas para o país, para o futuro do nosso país, para os nossos alunos. Então nós não temos outra forma a não ser votar obstrução também. Como orienta o Podemos? Senhor presidente, o projeto claramente procura intimidar e constranger os educadores brasileiros. Chamo a atenção de todos os professores do Brasil para que fiscalizem como seus representantes estão votando. E estão votando a favor da intimidação, do constrangimento. É um projeto que nega e criminaliza a diversidade social, cultural e religiosa. É um projeto destinado a perseguir os professores, que diverjam principalmente da ideologia daqueles que estão aqui para aprová-lo. Por isso, senhor presidente, o Podemos também entra em obstrução. PCdoB para encaminhar. Como orienta o PCdoB? Senhor presidente, o PCdoB, que pegou Vossas Excelências de surpresa, baseado no artigo 40, os impedimentos e a substituição do presidente, substituição do vice. No 43, que nenhum autor de matéria poderá substituir ou presidir comissão onde ele tenha autoria. Eu quero solicitar, no meu encaminhamento, que é a obstrução, a nulidade da sessão. Essa votação não existe, ela é nula, conforme o artigo 43, porque o pastor Eurico não poderia presidir e nem dar dominal de ofício, porque ele é autor, ele não pode dirigir reunião, ele não pode ser vice-presidente. Eu peço imediatamente a nulidade do cargo e nova eleição para vice-presidente da comissão. PCdoB em obstrução, o projeto é esdrúxulo, o projeto é contra os professores, é criminalizador, constrangedor para a educação, e Vossa Excelência, que gosta de calar mulheres, não vai me calar. Como orienta a minoria? Quero aqui também manifestar que esse projeto não serve ao país do ponto de vista de um projeto de nação. Inclusive, projeto de país que passa longe do governo eleito. Tive a oportunidade de assistir o discurso do deputado Jair Bolsonaro. Lamentavelmente, não há nenhuma preocupação com o país de dar resposta aos principais problemas do nosso país. Apenas de continuar no palanque político, insistir com a pauta de costumes que, na verdade, não enche a barriga de ninguém. Isso aqui é mais um desses projetos, que, com todo respeito, não serve para nada.
apenas para criminalizar e perseguir os educadores brasileiros. O que esta Câmara deveria se ater era para resolver os problemas efetivos da educação brasileira. De um salário ainda que nós não consolidamos o piso e, portanto, eu quero aqui, presidente, dizer que esse projeto é muito rebaixado para o século XXI. Como orienta a oposição? Pela oposição. A gente tem que entender o motivo de as pessoas que são a favor desse projeto de terem tanto medo de professor. Porque é o medo do professor que levou a ideia desse projeto esdrúxulo. E com questões tão relevantes que nós temos na educação para tratar num projeto de lei, de um cartaz, colocando o tamanho do cartaz, letra, que vai ser colocado nas escolas. É muito quem não conhece a educação brasileira, a educação pública brasileira e os problemas que a gente tem no dia a dia da educação brasileira. Então, a oposição se posiciona sempre contra esse projeto e espero que a gente não vote ele no ano que vem, como disseram que vem com uma tropa de choque. A gente não tem medo de tropa de choque, não. A gente vai discutir esse projeto e ele vai a plenário e vai ser derrotado. Declaro iniciada a votação pelo processo nominal. Está iniciada a votação. Lincoln, assume aqui depois. Apenas informo o plenário que o que está sendo votado nesse momento, a matéria que está sendo votada nessa mesa, trata-se de requerimento da deputada Érica Cocai e não do deputado Pastor Eurico. Portanto, não há nenhum vício regimental em relação à matéria. Apenas um esclarecimento ao plenário. Mas o senhor não respondeu minha questão de ordem, presidente. Pastor Eurico não podia ter dirigido. Ele é autor. Olha, aí o senhor é vice-presidente não vai assumir a cadeira. Já reconheceu o equívoco. Só que o equívoco leva a nulidade dessa e de outras votações. O senhor não tem culpa não, viu, pastor? Lhe botaram na fria. Porque requerimento é matéria acessória que só existe porque existe a principal. Como eu sei que vai ter muito tempo esperando para a votação acontecer, eu tenho que esclarecer isso. Só existe requerimento porque existe a matéria principal. A matéria principal, pastor Eurico, é um dos autores coadjuvantes. E qualquer autor coadjuvante é autor, segundo o regimento interno. Artigo 102. Vamos recorrer isso bonitinho, tudo por escrito. Artigo 102, ó. Consideram-se autores da proposição para efeitos regimentais todos os seus signatários. Todos os seus signatários. Essa votação, senhores que estão votando, é uma votação nula, nula, totalmente nula. Deputada Érica Cocai. Eu quero saber se Vossa Excelência vai seguir a prática e, durante a votação, abrir para os parlamentares. 2 minutos para cada parlamentar. Eu penso que nós estamos falando do lugar de estarmos assistindo um governo que, no seu discurso de diplomação, o presidente eleito diz que iria combater a corrupção, mas não consegue explicar 1.200.000 na conta do seu filho, ou dos motoristas do seu filho. Aí diz que ele estava devolvendo um empréstimo, não consegue explicar como alguém que tem 1.200.000 na sua conta, faz um empréstimo de R$40 mil para pagar de forma parcelada. Portanto, é uma explicação que não se justifica. E vem o senhor Sérgio Moro e faz cara de paisagem e diz que não vai se meter nisso, porque não tem nada a ver com isso. Mas é o filho, é o motorista do filho do presidente do governo que ele faz parte. Que, aliás, ele já perdoou Lorenzoni, porque Lorenzoni é o ministro do Meio Ambiente, que fez campanha dizendo que era preciso armar o latifúndio para matar o movimento, os trabalhadores do movimento sem terra, também denunciado, como está denunciada a que será ministra da Agricultura, o que será
para ministro das relações institucionais, ou seja, é um governo cheio de pessoas envolvidas em corrupção. E me vem aqui alguns estabelecer uma corrupção na educação, porque esse projeto de amordaçar educadores e educadoras é corromper o sentido de educar. É corromper, é trazer para o Brasil a experiência do macartismo nos Estados Unidos, a experiência da ditadura militar. Mordaça, nós não vamos permitir dentro das escolas nem desse país. Mordaça, não! Tá bem. Fui votar ali. Deputado Glauber Braga, só fui votar ali, desculpe. Senhores, olhem o que vocês estão chocando. Nessa noite, no Rio de Janeiro, no espaço da Unirio, na Voluntários da Pátria, em Botafogo, um grupo que se autodenomina Família Integralista Brasileira, mascarados, resolveram entrar na Unirio para fazer uma ação que, segundo eles, era contra a iniciativa de estudantes que lutam contra o fascismo. E não achando suficiente que o painel permanece. Ok, obrigado. E não achando suficiente, gravaram o vídeo daquilo que eles estão chamando de Família Integralista Brasileira, tentando fazer com que a ação possa ter ampliação da sua repercussão entre adeptos a esse tipo de lógica. É o fascismo tomando conta. Unidades escolares sem a possibilidade concreta da reflexão, da análise crítica, descamba para esse tipo de ação perigosa. Dialogo com o conjunto dos parlamentares que não querem esse tipo de movimento ganhando força no espaço e no território nacional, que reavaliem aquilo que estão fazendo, porque a mordaça é o que, no final das contas, dá força a um tipo de movimento que, repito, só para concluir, deputado Lincoln, um tipo de movimento que se sentiu à vontade, na noite de hoje, de fazer isso no bairro de Botafogo, na Rua Voluntários da Pátria, no estado do Rio de Janeiro. Todos encapuzados, em grande número, entraram no espaço da universidade, queimaram bandeiras e estão fazendo com que esses vídeos circulem pelas redes. Acho, inclusive, que a Câmara dos Deputados e todas as comissões deveriam ter uma manifestação contundente contra esse tipo de ação. Fica a reflexão. Alguém... Sim, é Alan Rick, depois Érica Cocai. Senhor presidente, nós temos ouvido aqui, reiteradas vezes, a mesma cantilena. Acho que o projeto criminaliza professor, tem o objetivo de tolir o direito do professor de exercer sua profissão, a sua liberdade de cátedra, tudo conversa fiada. A gente sabe que o objetivo do projeto é combater abusos. Abusos que nós visualizamos aqui, que nós testemunhamos aqui, através de vários depoimentos de pais, professores, alunos,
perseguidos, doutrinados, pessoas que sofreram na pele o que nós estamos debatendo aqui. O objetivo, eu gostaria muito que um professor, mesmo com um viés ideológico de esquerda, quando falasse, por exemplo, de A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de Friedrich Engels, falasse com a mesma veemência de Max Weber e a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Quando ele falasse de Marx, falasse também de Mises. Olha, teve uma experiência de um deputado estadual num estado, ontem conversava com ele, ele dizia o seguinte: eu fiz uma audiência pública no meu estado e coloquei fotos de líderes esquerdistas para alunos do ensino médio. Aí colocou as imagens de Che Guevara, de Karl Marx, dessa turma toda, os alunos reconheceram. Quando ele colocou uma foto de Adam Smith e outra de Mises, ninguém conhecia. Aí ele disse: vocês foram doutrinados, que vocês só conhecem o outro lado. Então, veja, o que está acontecendo no Brasil hoje é exatamente isso. Só um lado é exaltado, enquanto que o outro sequer é citado. E quando citado, é o mal, o capitalismo é perverso, a igreja é perversa e etc. Aí, não, aí veja, olha aí, ó, senhor presidente, eu gostaria que o senhor tomasse providências. Eu tomasse providência, enquanto um parlamentar está falando aqui, é preciso que se respeite a fala do parlamentar. Então, eu gostaria só de deixar claro, senhor presidente, é que a doutrinação e o abuso, só para concluir, só quem é contra o Escola Sem Partido é quem planeja continuar utilizando a sala de aula para cometer abusos. Simplesmente isso. Um projeto desses, que não criminaliza professor, que apenas coloca às claras dentro da sala de aula os direitos e deveres de professores e quais são os direitos dos alunos dentro de sala de aula, que sejam respeitados, não sejam ridicularizados pelos seus posicionamentos, é só isso que o projeto prevê. Então, senhor presidente, é uma cantilena, é uma conversa fiada, é uma mentira sendo reiterada várias vezes aqui. E aí falou-se também do presidente Bolsonaro. Na verdade, quem está preso são os líderes do PT, estão tudo presos, inclusive o presidente Lula. PSB está em obstrução, presidente. Deputada Érica Cocai. Como é que se tem um preso político, PSB em obstrução, um preso sem provas, sem favor. Crimes, e 1.200.000, este que se diz o combatente da corrupção, diz que não pode fazer nada acerca disso. 1.200.000 na conta do motorista. Lula preso pela reforma de um apartamento que não é dele, e ao mesmo tempo o presidente eleito se apossou de um imóvel que teve, em poucos meses, uma redução no seu preço de mais de 40%, de forma inexplicável. Aí me vem aqui um parlamentar e traz um perfil que provavelmente é um perfil falso, e que se utiliza de um perfil falso, se utilizam de falsidades, para impor uma lógica de que se está combatendo uma doutrinação que ninguém sabe onde começa e onde termina e o que significa. E aí me vem tirar a escola da discussão de gênero para proteger as mulheres que são vítimas de violência, para proteger crianças vítimas de abuso sexual. O abuso sexual que atinge as crianças, todas e todos sabem, eles se dão basicamente dentro da família, dentro de casa. O professor não pode falar sobre isso. O professor vai ver a dor dessa criança, vai ver a infância roubada e tem que se calar. Querem que o professor se transforme em cúmplice de abusador, mas esses professores deste país têm compromisso com a vida, por isso não aceitam as mordaças e querem a liberdade de ensinar, de aprender e de defesa de direitos. Deputado Ivan Valente. Senhor presidente, eu acho que a questão que nós temos discutido aqui, nessa comissão, ela deveria... Eu tenho cobrado muito coerência. O deputado Alan Rick mesmo, ele colocou agora uma posição radical a favor do projeto, sendo que o presidente do seu partido, o DEM,
ex-deputado ACM Neto, prefeito de Salvador, falou que a escola sem partido é descabida. Veja, é o mesmo partido, é o presidente do partido. Nós temos que parar para pensar, gente, o que é que está acontecendo aqui. Entende? Porque esta proposta, ela é uma proposta que vai chegar à sociedade brasileira para estimular o conflito e a guerra cultural. É para isso que serve. É exatamente para enevoar a questão de fundo no Brasil, que é a miséria, que é a baixa distribuição de renda, né, que são as injustiças, que são as perseguições, que são as violações dos direitos humanos e que são, particularmente, algo que talvez tenha consenso, que a escola pública brasileira, né, ela está sendo apunhalada com salários miseráveis de professores, com salas lotadas, sem qualidade, sem formação continuada. E aqui se está se propondo criminalizar exatamente aqueles que ainda mantêm o vocacionamento para a educação. Isso é uma vergonha. Esse projeto devia ser retirado imediatamente em nome da liberdade e da democracia. Deputado Takayama, 2 minutos. Senhor. Primeiro, antes dele. Técnicos aí, obrigado. Eu fico surpreso aqui, porque a eloquência com que a esquerda quer a todo custo uma escola com partido, ora, e ainda dizer que democracia é o que eles querem e não que 86% que é do Brasil, é incoerente. Como é incoerente essa emoção que eles tentam passar por uma minoria que sabe aguerridamente colocar a emoção nos seus pronunciamentos, mas a gente percebe que é um debate inócuo aqui. Vou dizer por quê. É como uma lágrima. Para eles, o professor é melhor que um pai, uma mãe. E a gente percebe nessa situação, senhor presidente, que a discussão são dimensões diferentes. Por quê? É como uma lágrima. A lágrima para eles é H2O, mais NaCl, famoso sal de cozinha, mais alguns lipídios. Para nós, cristãos, é o fruto de uma emoção de um ser humano. Um ser que um pai, uma mãe, um amor que eles conseguem passar para os filhos, coisa que eles querem colocar. Meu Deus, isso aí é quase um fascismo, é a mesma doutrina de Hitler e outros que queriam implantar dizer que o Estado é melhor do que a emoção, o carinho de uma mãe, o amor de uma mãe, de um pai. Não dá para aceitar isso. Eu vou ficar, sim senhor, com a maioria. Eu vou ficar com as famílias cristãs, que sabem que para concluir. O ser humano não é um objeto, uma coisa, não. O ser humano não é H2O, mas lipídio ou NaCl, não. O ser humano é um ser que tem um amor. E também, quando fala em amor, eles acham que amor é só na esfera carnal. Nós sabemos que existe o amor de uma mãe, de um pai que se sacrifica para doar o melhor para um filho. Eles que falam tanto em animais, pois os animais também ensinam isso. Um crocodilo que é violento para destruir qualquer carne que apareça, quando tem um filhotinho, colocam com amor numa boca que já foi usada para destruir alguns animais, mas que colocam amor e carregam com amor esse filhote. É esse amor que eu quero passar aos companheiros. Nada contra. Eu acho que nós estamos num debate diferente aqui, em dimensões diferentes. Porque nós queremos continuar com esta pátria
uma pátria que tenha um amor sexual, um amor carnal, um amor eros, mas que tenha também um amor fileu, o amor de um pai, de uma mãe, mas acima de tudo, senhor presidente, o amor cristão. Para concluir, o amor cristão, que é o amor de amar o ser humano, que infelizmente essas pessoas não têm, porque para eles nós somos apenas objetos duros. Deputado... Lamento esse tipo de discussão, de querer dizer que o professor é melhor do que um pai. Não há nem como discutir. Nada contra o professor, eu sou professor. Não me venham vocês, militantes de uma esquerda radical, dizer que o professor é retrógrado. Não, senhor. Eu sou professor estadual e sei o que é melhor para as crianças. Deputado Dr. Gilberto Nascimento. Senhor presidente, senhoras deputadas, mas já comecei. A não ser que eu dê a palavra à deputada Eric. Ok? Muito obrigado, deputada Eric. Muito obrigado. Senhor presidente, o que nós temos visto nessas discussões são discussões que demoram já meses. E aqui nós vimos, por exemplo, discussões que se deram de críticas à educação, que os professores são apunhalados, que os professores ganham pouco. E eu concordo que o professor ganha muito pouco. Agora, não dá também para culpar governo A ou governo B. Porque nesse país já passaram pelos governos, ou estaduais, ou federais, governos de todos os lados, governo de esquerda, governo de direita, e o coitado do professor continua sempre na mesma dificuldade. Cuidar de professor, na realidade, acaba sendo muito mais uma retórica de eleição, eleitoral, do que realmente depois uma coisa que se realize como um programa de governo. Então ninguém pode aqui também estar criticando porque, olha, mas o professor ganha pouco, o professor é mal entendido, o professor hoje, lamentavelmente, é desrespeitado pelos alunos, não é? Mas algumas pessoas, não, mas o aluno tem direito de desrespeitar. Mas como tem direito de desrespeitar o professor? Olha, não tem que respeitar o professor. O professor está acima de tudo, é a autoridade maior naquele ambiente, não é? Agora, por outro lado, presidente, o que a gente tem visto também, aí a gente vê, bom, mas aí começaram a colocar essa coisa como lei da mordaça. Eu não vejo lei da mordaça nisso, não é? Inverte-se muito isso, porque ninguém quer colocar uma mordaça no professor. O que nós queremos é que o professor venha discutir aquilo que é lei de diretrizes básicas, aquilo que o governo, de qualquer forma, e o Ministério da Educação... Esse é um programa a ser cumprido. Agora, não dá para, de qualquer forma, algumas pessoas acharem que hoje você pode fazer o seguinte, você pode fazer a doutrinação, você pode... as pessoas não conseguem convencer-se de que há necessidade de conviver com as diferenças, mas quando você trata de alunos de 4, 5 anos, nós precisamos ter uma responsabilidade maior e aí aprofundando essa discussão. E exatamente por isso, presidente, eu não sou a favor de uma escola em que venha, de qualquer forma, ideologizar a criança. Não, eu sou a favor de uma escola livre, mas uma escola que faça educação, uma escola que oriente a criança, instrua a criança. Esse deve ser o caminho. Muito obrigado, senhor presidente, e nós continuamos nesta luta, lutando a favor da escola sem partido. Ok. Nós demos oportunidade, não seguindo a ordem, até por uma circunstância, a deputada Érica Cocai falou, Glauber Braga, logo em seguida Ivan Valente, logo após Alan Henrique, Takayama e Gilberto Nascimento. Só que o deputado Flavinho, como relator, pede a palavra agora, logo depois, então, ok, deputada Érica Cocai e deputada Alice Portugal. E Sóstenes também no final. O deputado Flavinho está pedindo, abrindo espaço para que a deputada Érica Cocai possa falar no lugar dele, depois ele falaria. Senhor presidente, eu fico muito impressionada com a criatividade dos argumentos. Achar que defender que haja liberdade de aprender e ensinar e que a escola não saia da rede de proteção, até o próprio mentor do projeto,
o senhor Najib, chegou a dizer que era preciso, sim, discutir as questões de gênero e que apontou uma contradição no parecer do relator. Porque o parecer do relator, em um determinado momento, ele diz que não se pode fazer essa discussão de gênero com proselitismo ou dogmatismo. E depois, logo adiante, ele proíbe que se fale a palavra gênero. E para mostrar como está dito, ele diz, no âmbito da educação, aqui diz, ele diz, no parágrafo único deste artigo, nem mesmo a educação não desenvolverá políticas de ensino, nem adotará currículo escolar, disciplinas obrigatórias, nem mesmo de forma complementar ou facultativa, que tendam a aplicar a ideologia de gênero, que é um termo que não existe, que foi uma criação, como se criou também ideologia climática, e por aí vão criando outras ideologias para tentar esconder o seu caráter misógino, LGBT-fóbico, e diz, aplicar a ideologia de gênero, o termo gênero ou orientação sexual. Está dito aqui. Está dito. E aí, o próprio senhor Najib, ele aponta a contradição. Uma coisa é dizer que a discussão de gênero não será dada ou não será feita de forma com proselitismo ou dogmatismo, que também não se sabe direito o que isso representa. E dar o direito a se caçar e perseguir educadores e educadoras. E outra coisa é dizer que a palavra gênero, ela tem que ser arrancada, tem que ser interditada. Apenas para concluir, então, portanto, existem divergências dentro desse próprio escopo. Aqui o deputado Alan Rick dizia, quem é contra quer perpetuar o abuso ou coisa que o valha. Mas o presidente do partido dele foi contrário. O próprio mentor da proposição está sendo contrário ao próprio relatório. Nós não queremos embotar as emoções. Por isso, não queremos transformar alunos em audiência cativa, em receptáculos para engolir um conteúdo onde ele não tem a liberdade de poder ser, na sua inteireza, expressar na sua inteireza a sua própria humanidade. Senhor presidente, como foi citado, só para deixar claro, a deputada que fez a citação... 1 minuto. Que o posicionamento, a opinião de qualquer outro membro do Democratas não é a opinião da maioria. O nome do partido já diz, nós somos um partido democrático, onde alguns pensam diferente dos outros. Ora, o que eu reitero e gostaria novamente de citar aqui a esta mesa e aos que nos assistem, é que só se opõe ao Escola Sem Partido quem tem se utilizado ao longo dos anos da escola, das faculdades, como ambiente para doutrinação político-partidária. Isto está claríssimo. E muita gente que nem sequer lê o substitutivo se coloca contrário apenas para defender seus interesses políticos e ideológicos que são nefastos à educação. Daí os números do Brasil nos principais organismos internacionais de medição de qualidade de ensino, e daí a nossa veemente luta por uma educação de qualidade, plural e isenta, senhor presidente. Deputado Flavinho, relator, com a palavra. Senhor presidente, eu quero iniciar dizendo que eu preciso aqui fazer uma declaração muito importante. De fato, esse substitutivo ao projeto de lei 7180 de 2014, que eu tenho em mãos, ele é, de fato, uma lei da mordaça. É uma lei da mordaça. Eu tenho que dar a mão à palmatória aos opositores desse substitutivo. É uma lei da mordaça. Ele visa, de fato, criminalizar algumas pessoas. No seguinte âmbito, no âmbito da doutrinação realizada dentro das escolas. Ele quer amordaçar esses doutrinadores. Esse substitutivo quer, sim, fazer com que aqueles conselhos escolares que não funcionam, que são ali emparelhados, que são usados dentro das escolas, nós queremos fazer, sim, que esses doutrinadores sejam denunciados, porque eles têm, sim, feito muito mal à educação brasileira. E eles não são professores, apesar de terem o título de licenciatura. Eles são doutrinadores, eles fazem mal
ao corpo dos docentes do Brasil. Eles maculam a imagem dos professores do Brasil. E é contra esse, sim, que esse projeto visa ser uma mordaça. Esses precisam ser amordaçados. Agora, aqui não há nenhum artigo punitivo, diferentemente do que as dissimuladas aqui muitas vezes dizem, né? Não há nenhum artigo punitivo. Agora, eu ouvi a deputada falando aqui que, na minha justificação, eu estaria, primeiro, impedindo que se fosse denunciado casos de abusos. Eu sou obrigado a chamar mais uma vez essa nobre deputada excelentíssima de mentirosa e dissimulada. Porque isso é ridículo, Bacelar. Isso é ridículo. Eu chamo de mentira, porque é mentira. Isso é mentira. Dizer que esse substitutivo está apoiando abuso em escola, isso é mentira. Isso é dissimulação. Votemos contra, Ivan Valente. Votemos contra, façamos a discussão. Agora, dizer que esse substitutivo está incitando o abuso sexual e que os professores estarão calados para falar, isso é uma mentira. Onde que está isso, Ivan? Me ajuda. Não tem isso. Não é disso que trata. E ao contrário, isso é algo que não é curricular. Isso é extracurricular, é um problema que chega na escola. E o problema chegando na escola, eu já li esse artigo aqui da LDB, e Vossa Excelência conhece muito bem, isso já está respaldado ali na LDB. O professor tem a sua obrigação de levar esse caso à frente, ao conselho pedagógico, ao diretor, e por aí vai. Aonde é que isso aqui está impedindo que isso aconteça? Pelo amor de Deus, vamos ser honestos no debate. Sejamos honestos, não dissimulados e mentirosos. Não trata disso. Agora, trata sim daquele doutrinador que usa da sua licenciatura para aí então ferir esses pontos que nós tratamos aqui. Aí, nesse caso, sim, a gente quer amordaçar, porque isso não pode mais acontecer dentro da escola. E aqui a gente não trata de professor, trata de militante. É militante dentro da escola, não é professor. Os professores éticos desse país não estão nem um pouco preocupados com o que possa acontecer se esse projeto fosse aprovado. Não é disso que trata. Agora, os militantes, sim, estão em polvorosa em todo o Brasil. Estão em polvorosa, porque eles têm que ter medo, sim. Os pais não vão mais admitir que os seus filhos sejam tratados como qualquer coisa dentro da sala de aula. E é contra isso que eu combato. E combaterei até o fim. Ainda que essa comissão se encerre hoje, ainda que não se vote esse substitutivo, esse relator terminará com a sua altivez e com a sua cabeça erguida. Porque não me curvo ao meu partido, apesar que o meu partido hoje, ele é favorável. E aqui nunca respondi de forma partidária, inclusive quando era do PSB, junto com meu querido amigo Glauber, que ali aprendi a ter um carinho muito grande, a respeitar, e ele sabe que isso é muito sincero. Nem no PSB me curvei a alguma situação, e nunca fui, o Glauber é testemunha disso, nunca fui questionado pelo meu presidente com relação a qualquer postura minha de votações nessa casa, exatamente porque sempre fui muito respeitoso com o meu partido. Muito respeitoso. Então aqui não respondo de forma partidária, não respondo pela bancada evangélica, e eles sabem disso. Não respondo pela bancada evangélica, não respondo pela minha bancada, seja ela católica. Eu respondo pela minha consciência. E a minha consciência que me fez chegar até aqui. E da minha consciência eu não me declino. É ela que me garante ter o nome que tenho e ter a honradez que tenho. Então aqui, nesse substitutivo, nós estamos sim querendo amordaçar militantes que usam da sua licenciatura, que usam da estrutura educacional do país, que usam de secretarias de educação, que usam de conselhos pedagógicos, que usam de conselhos de escola, sim, para ferir o direito de aprender dos alunos. Não há equilíbrio. Isso sim é uma mentira, não há equilíbrio em ensino-aprendizagem nessas situações. Como dizer que há o equilíbrio constitucional de ensino-aprendizagem numa situação em que o aluno é perseguido, ele não pode se posicionar? Para ele conseguir tirar a sua nota, ele não pode colocar a sua opinião. Qual é o equilíbrio ensino-aprendizagem constitucional que existe nessa relação? Que país nós vivemos? É um país onde a militância costuma mostrar para a sociedade através das suas falas, sejam aqui, sejam nas redes sociais, mas que lá no chão da escola, e deixa eu dizer uma coisa para os senhores que estão aqui, que são professores, que muitas vezes acabam atacando a nós que não somos licenciados, como se só pode falar de... Eu estou falando.
como se só pudesse falar de educação quem tem licenciatura. Então, quer dizer, na Comissão de Seguridade Social e Família, muitos dos senhores e senhoras que estão aqui não podem tratar de assuntos de saúde porque não são médicos. É estranho, não é? Na Comissão de Cultura, então, alguns que estão aqui não podem tratar de cultura porque não são artistas. Estranho, não é? Se trata a partir do momento em que você se engaja no assunto, em que você busca os seus argumentos e busca defendê-los de forma democrática, como a gente tem feito aqui. Agora, sejamos honestos. Dizer que esse projeto vai inibir a ação de professores para denunciar abuso sexual dentro de escola é ridículo. É ridículo. É ridículo. De forma alguma. Não trata disso. Não trata disso. Não trata disso. Trata de dar uma educação equilibrada. Eu não estou dialogando com Vossa Senhoria. Eu estou fazendo a palavra como relator e agradeço a sua educação, porque creio que Vossa Senhoria é bem educada como eu. Eu não estou fazendo diálogo nesse momento, estou fazendo posicionamento político e como relator. Então, muito obrigado pela educação e me escutar. Eu escutei até agora todos aqui, inclusive com o ouvido doendo bastante muitas vezes. Esse projeto não trata disso. Como eu disse, na LDB, já possibilita ao professor que ele, inclusive, denuncie pais. Faz com que o Estado intervenha dentro de uma casa, de uma família, num caso extraordinário. E esses que defendem essa intervenção estatal dentro de uma família são contrários da intervenção estatal diante de um profissional que está ferindo a sua ética profissional. Doutrinando aquele aluno dentro da sala de aula, perseguindo, e aí tem sim pertinência esses 5 pontos, porque a gente quer amordaçar aquele que se aproveita da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, ou alguém que concorda que isso é correto. O silêncio realmente fala, de fato, o que é. Ou alguém concorda que vai favorecer... Eu estou falando com os deputados, querida. Não, estou falando com os deputados, não falo com militante. Não, eu não falo com militante, eu estou falando com parlamentar. A discussão é parlamentar aqui. Nós estamos, sim, querendo amordaçar militantes como esses, que são autoritários, que querem sempre com o dedo em rixe, gritando, cuspindo, querem impor as suas ideias para cima desse parlamentar. Para cima desse parlamentar. Eu não estou provocando ninguém, deputado. Estou fazendo a minha fala. Eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra e Vossa Excelência está atrapalhando a minha fala. Ouvi Vossa Excelência gritando até agora. Então, eu estou aqui me escute. Ótimo, então, com educação, me escute. Então, por favor, cesse a sua fala, porque o parlamentar está com a fala. Controle vocês. Vocês falam demais. Muita fala. Controle-se. Agora quem está com a fala é o parlamentar. É o código de ética. Denuncie no Conselho de Ética. Denuncie no Conselho de Ética. Eu estou com a palavra. Vossa Excelência não pode ficar de Eu forma estou covarde. com a palavra. Eu vou solicitar. Deputada Érica. Eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra. Vossa Excelência Eu vou- não demanda o meu mandato. Eu vou solicitar. Vossa Excelência não demanda o meu mandato. Não devo satisfação a Vossa De Excelência. agressões, Vossa Excelência não demanda o meu mandato. ofensas, Vossa de Excelência ofensas não morais. demanda o meu Não, mandato. isso é ilegal, Vossa é Excelência insustentável. não demanda o meu O código de ética tem que ser mandato. respeitado, deputado. Não lhe devo Não seja satisfação. cínico. Recorra, Deve ao recorra. código de Cínica é ética. Vossa Excelência, além de Deve- ser mentirosa Cega. e dissimulada, Pois também é. cínica Deputado, agora. eu vou Recorra ao pedir. Conselho de Ética. Eu vou pedir. Eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra. Vossa Excelência não está com a palavra. Eu Vossa vou- Excelência não está com a palavra. Eu vou Vossa solicitar Excelência não está aos com a parlamentares. palavra. Vossa Excelência não está com a palavra. Vossa Excelência não está com a palavra. Vossa Excelência não está com a palavra. Vossa Excelência não está com a... Vossa Excelência está sendo mal educado, está ferindo o regimento. Vossa Excelência não está com a palavra. O presidente me assegurou a palavra. Vossa Excelência não está com a palavra. Vossa Excelência não está com a palavra. Vossa Excelência não está com a... Vossa Excelência me chamou de cínica. Vossa Excelência me chamou de cínica. Vossa Eu vou- Excelência me chamou de cínica. Está nas notas taquigráficas. Eu vou Já disse solicitar. várias vezes. Não seja covarde, Vossa Excelência. Vossa Excelência não está com a palavra. Vossa Excelência não está com a palavra. Eu vou solicitar aos parlamentares. Já chamei na presença. Eu vou solicitar aos parlamentares. Vossa Excelência não está com a palavra. Deputada Érica. Deputada Érica.
Deputada Érica, eu sei que a fome bate e é natural que as emoções se aflorem. Estou com a palavra ou não, presidente? Vamos começar a falar com ela de novo. Deputada, deputada, me poupe do seu discurso. Vamos manter um ambiente. Vamos manter o discurso. Eu escutei. E Vossa Excelência, ele está sem microfone. Deputada. Não, deputada. Isso é autoritarismo. Autoritário. Olha, Luiz. Autoritária. Não, muito autoritária. Dedo em riche gritando é autoritarismo. Isso é autoritarismo, Érica. Eu estou com a palavra e você não me permite falar. Isso é autoritarismo. Eu vou pedir aos parlamentares. Deputado Ivan, eu vou pedir ao plenário. Senhor, tenha piedade. Amém. Eu vou pedir ao plenário mais uma vez. E também a todos os parlamentares que procurem se manifestar respeitosamente. Todos, de parte a parte. Ô, deputado Ivan, conheço a retórica de Vossa Excelência e de todos os parlamentares aqui. Conheço. Essa animosidade tem sido recorrente aqui, de parte a parte. Eu lamento, de parte a parte. Lamento. Sim, lamento. Deixa, eu vou recompor a palavra ao relator. A palavra está com o relator. Eu vou pedir ao relator que faça as suas ponderações e ao final eu passo a decidir sobre as ponderações que foram feitas. Mas a palavra está com o relator. Depois o presidente terá a palavra e saberá conduzir os trabalhos. Deputado relator, com a palavra. Senhor presidente. Deputada Maria, ele foi interrompido, a palavra está com ele, deputada. E o autoritário sou eu. Me ajude a... Deputada. Não, pode, deputada, mas eu não posso cortar a palavra do relator. Não pode ser agredido, Ivan, verbalmente aqui? É o que ela está fazendo Maria. no início. Chamar de mentiroso falando que não está aqui. Aí Deputada Maria. Deixa o relator falar, na sequência eu ouço Vossa Excelência. Deputado. Senhor presidente, tentarei continuar falando, porque realmente o autoritarismo nessa comissão é num nível elevadíssimo, né? Acabou de falar, disse assim, Vossa Excelência é mentirosa. Ele falou isso agora. Deputado, Você me chamou de cínico, isso pode? Relator. Senhor presidente, continuarei fazendo uso da palavra exatamente que essa dissimulação que tem acontecido nessa comissão. Eu falo o que eu quiser. Não venham cercear a minha palavra. Não venham cercear a minha palavra. Não sejam autoritárias, não venham cercear a minha palavra. Não venha cercear a minha palavra. Não seja autoritária. Não seja autoritária. Não venha cercear a minha palavra. Fale assim com os seus pares, não comigo. Não me estranhem, que isso? Senhor presidente, volto a dizer que esse substitutivo quer realmente amordaçar esse tipo de gente. De ordem, presidente. Esse tipo de pessoas que são autoritárias dentro da estrutura educacional brasileira e que muitas vezes fazem com que esse tipo de situação se reverbere dentro das escolas. É esse tipo de autoritarismo. Eu peço ao áudio que aumente o volume. Obrigado. É exatamente esse tipo de atitude autoritária que esse substitutivo e esse relator quer combater. É exatamente isso. É esse tipo de atitude autoritária com dedo em riste, aonde somente o argumento deles tem força. É esse substitutivo no
Artigo 3º, inciso 3º, que diz, por exemplo, não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. É exatamente esse tipo de atitude que tem acontecido. Militância. Eu ainda estou com a palavra, então... Está? Não. Ah, isso não é atrapalhar. Então, sabemos que isso não é atrapalhar a fala do parlamentar, então, agradeço. Não, minha consciência deita tranquila no travesseiro, minha cara. Não sou dos seus pares, não sou do seu grupo. Não, eu não sou do PT, não sou do seu grupo. Não, a minha consciência está tranquila. Minha consciência está tranquilíssima. O inciso 5º. Respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam educação religiosa e moral que seja de acordo com as suas próprias convicções. Aqui está exatamente o que a gente estava discutindo, antes de eu ser, mais uma vez, cerceado na minha palavra por pessoas autoritárias, não é? Pessoas autoritárias que realmente trabalham não só aqui, mas também dentro das escolas, que são os braços desses partidos esparramados em muitas escolas, que trabalham com esses militantes, exatamente com essa postura. Mas volto a dizer o que eu disse na semana passada, diante da fala que eu ouvi de um outro parlamentar aqui, não adianta que não me intimida. Não me intimida. Mas eu não tenho medo de vocês, não me intimidam, né? Então fiquem certos de que esse tipo de postura só fortalece, de fato, aquilo que eu penso com relação ao que é a proposta do meu substitutivo. Não nos intimidam, né? E ainda que, volto a dizer, essa comissão não consiga ter o seu término, senhor presidente, porque sabemos que, infelizmente, até mesmo por parte daqueles que são favoráveis, não há uma adesão como deveria ter para estar aqui hoje votando, cada um com as suas realidades próprias, que eu não quero entrar no mérito do julgamento, mas, nesse caso, da parte desse relator, e eu sei que da parte desse presidente e dos parlamentares que estão aqui também, nossa consciência está muito tranquila, fizemos o nosso trabalho, E eu, como relator, digo que, da minha parte, juntamente com o nosso assessor legislativo, né, o Manuel, juntamente com o Ricardo, meu assessor também parlamentar, terminamos esses trabalhos, se terminarmos hoje, amanhã, seja quando for, com a nossa consciência muito tranquila. Diferentemente do que foi dito aqui, a minha consciência está tranquila. Eu deito a cabeça no travesseiro e durmo, sabendo que eu estou lutando pela parte mais vulnerável da educação, que não é o doutrinador, não. Não é o doutrinador, é o professor se Vossa Excelência, tão autoritária como me deixar terminar a fala, eu posso completar que nós estamos combatendo os doutrinadores e a parte vulnerável do processo educativo é, sim, os professores éticos e os alunos. Porque os professores éticos, sim, esses são atacados dentro das salas de aulas muitas vezes, dentro dos conselhos pedagógicos, esses sim sofrem. Então, quero apenas reforçar que esse projeto não criminaliza quem é correto, quem é ético, quem cumpre com as suas obrigações. Ele visa, sim, combater o avanço maldito da ideologia de gênero dentro da estrutura escolar, essa maldita ideologia de gênero que tem destruído a inocência das nossas crianças e, claro, colocar um balizador para aqueles que fazem o seu trabalho de forma correta e aqueles que estão, de fato, doutrinando dentro da estrutura educacional. E, se for preciso, voltarei para trazer mais esclarecimentos, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado. Agora é o presidente. Eu quero... Vou ouvir todas as parlamentares e parlamentares no momento oportuno. Sim, deputada. Existe. Guarde no coração. Vossa Excelência está muito simpática hoje. Eu quero aqui fazer um registro de agradecimento ao nosso nobre relator, deputado Flavinho, pela postura republicana de ter feito aqui nessa casa vários debates, audiências públicas em relação a essa matéria. Fui aos estados também coletar a opinião de técnicos, professores, pais, ouvindo também, num amplo debate. Construiu um texto absolutamente coerente e não radical, porque mesmo no dia de hoje estava dialogando aqui com partes da base
dessa comissão, da composição dessa comissão, inclusive da oposição, dialogando a construção de um texto que congregasse os interesses da comissão. Então, eu quero render aqui minhas homenagens ao relator. Eu sei que chega um momento como esse, de tanto ouvir tanta coisa, às vezes fala num tom que não é usual até desse relator, que tem tido um senso democrático por todos nós reconhecido, respeitoso como sempre. Então, eu quero render homenagens pelo trabalho feito, pelo relatório apresentado. Eu acho que Vossa Excelência cumpre um papel que a educação brasileira reconhece, porque aqui há posicionamentos políticos, ideológicos, de lado a lado. Isso é fato. Mas é preciso reconhecer a qualidade do trabalho de Vossa Excelência. Reconheço também o trabalho de toda a nossa assessoria, de todos os convidados que aqui estão. Acho que o processo legislativo é assim. Às vezes as pessoas se preocupam com o resultado final. Votar ou não votar, vencer ou não vencer, é parte do processo. Mas tão importante quanto o resultado é o processo. E o processo legislativo compreende essas etapas, esse conjunto de atos. Então, eu faço esse registro aqui para chegar ao final dessa sessão de hoje, já são 13 horas e 33 minutos, dizendo que cada um cumpriu o seu papel. E se essa matéria não será votada no âmbito dessa comissão, deputado Flavinho, não será por falta de esforço de Vossa Excelência, e não será também por consequência do trabalho da oposição, embora reconheço o grande papel que a oposição desempenha aqui. Se esse projeto não será votado nessa legislatura, é por consequência da falta de compromisso dos deputados que são favoráveis à matéria. Que a oposição chega aqui cedo, senta e fica sentada, ouvindo, debatendo, dialogando, fazendo o papel deles do bom combate. Agora, os parlamentares que são defensores desse projeto, com suas muitas tarefas, e que eu não quero entrar no mérito, não conseguem ficar aqui algumas horas para enfrentar a matéria, debater, votar, deliberar. Como tenho dito, não se trata apenas, e eu sou parlamentar aqui há alguns anos, já conheço a dinâmica do processo legislativo. Estou acostumado a enfrentar clima tenso, pressão. Aliás, talvez tenha sido o que enfrentou a maior das pressões no âmbito do legislativo nos últimos anos. Estou acostumado com pressão. É natural, é do jogo democrático, é do processo legislativo. Mas faço essas ponderações aqui apenas para chegar ao final dessa sessão e cada um cumprir o seu papel. A oposição merece o reconhecimento da comissão e daqueles que estão aqui, porque se pautou na direção da obstrução e nela ficou até aqui, cumprindo aquilo que lhe é devido, aquilo que era garantia regimental. Agora, hoje eu cheguei, e na semana passada, Bacelar, dialoguei com alguns parlamentares, falei, olha, na próxima semana eu vou dar de ofício todas as votações. Então estejam presentes e permaneçam lá, como faz outros parlamentares que são contra o projeto. Infelizmente, nós já estamos aqui há algum tempo esperando para dar quórum, está em 12 e não passa. Então, quem está sepultando o projeto nessa legislatura, obviamente que ele vai continuar na próxima, não é a oposição, não. Quem não está deliberando sobre essa matéria é aqueles que têm maioria neste parlamento e aqui não comparece e permanece. Digo isso com muito respeito, mas também com muita verdade. É preciso priorizar pautas. A oposição fez o papel dela, priorizou a pauta. Do nosso lado, infelizmente, isso não aconteceu. É feio, eu estou sendo até descortês aqui, me perdoe. Eu estou há 6 semanas conduzindo os trabalhos dessa comissão, deputado Gilberto. Há 6 semanas conduzindo os trabalhos dessa comissão, deixando de cumprir outras tarefas que são importantes para estar aqui, porque sei da importância desse tema. E tenho, inclusive, preocupação, porque há apelos, e registro aqui, há apelos de parlamentares eleitos e não empossados, de que nós deixemos essa matéria para o ano seguinte.
E eu acho que o texto que nós estamos a deliberar sobre ele, com as pequenas ponderações feitas ao relator agora há pouco, seria um texto muito mais equilibrado, muito mais coerente, muito mais consentâneo à realidade que nós temos hoje, do que, eventualmente, um novo texto produzido a partir do próximo parlamento. Mas eu respeito a posição, a presença e a ausência dos parlamentares nessa comissão e vou encerrar o trabalho da comissão no dia de hoje. Eu vou encerrar... Não, eu não vou convocar, me perdoe aqui, meus colegas, eu não vou convocar mais sessão dessa comissão para poder... Porque rendo homenagens à oposição. Não vou convocar mais, não é vitória da oposição, é a ausência dos parlamentares da nossa base. Lamento, mas quero agradecer mais uma vez a presença de todos os parlamentares que estão aqui, todos que vieram ao longo dessas últimas sessões, aos convidados que aqui estão, e que mesmo em momentos de tensão, às vezes sendo chamada a atenção daqui e dali, tiveram a compreensão de que era preciso manter uma linha de respeito. Mais uma vez, meus agradecimentos sinceros ao relator, deputado Flavinho, meu agradecimento ao Paulo, à Letícia e toda a equipe técnica da comissão e aos parlamentares que aqui estão. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.